Para tudo que está fazendo aí, fica até o final do vídeo, que hoje a gente tem informações de qualidade para você. A gente já começa o vídeo aqui justamente com a PGR, né, Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, se manifestando contra a polícia dentro da casa do Bolsonaro, pessoal. Exatamente isso. Então a gente sabe lá que o PT, né, o Lindenberg Faria, o presidente lá do PT na Câmara, né, ele pediu para que a Polícia Federal, através do Alexandre de Moraes, né, ficasse dentro da casa do Bolsonaro para evitar uma possível fuga dele para a Embaixada dos Estados Unidos, que, segundo Lindenberg Farias, ficava a 10 minutos da casa do Bolsonaro, pessoal. Tá? Houve uma análise do PGR, do Paulo Gonet, né, e ele disse não haver necessidade de aplicar, né, as soluções mais gravosas que a prisão domiciliar, ou seja, seria um absurdo o Bolsonaro com esposa e filha pequena em casa ainda ter um policial dentro da casa, né, pessoal? Seria o cúmulo do absurdo, esse tipo de coisa que nunca aconteceu antes em nenhum momento da história. Então, a PGR se manifestou na sexta-feira passada, né, ontem, contra o reforço do policiamento dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o procurador-geral aí da República, o Paulo Gonet, não há necessidade, no momento, de aplicar soluções mais gravosas que a prisão domiciliar, considerando que não há nenhuma situação crítica relatada na casa do ex-presidente. Ou seja, nada de novo aconteceu para que tivesse esse tipo de solução, né, pessoal? Já está com tornozeleira eletrônica, já tem policiais em frente ao condomínio do Bolsonaro. Seria um absurdo botar alguém dentro da casa dele, né? Não faz sentido nenhum uma coisa dessa, sendo que ele nunca demonstrou qualquer interesse em fugir ou algo do tipo. Na manifestação, o PGR ainda diz não ter necessidade na presença física continuada de policiais na área descoberta da residência. Pediu, porém, que seja determinado que o ex-presidente mantenha a área livre de obstrução para caso seja necessária ação policial no local. Agora me fala uma coisa, com tudo isso que aconteceu com o Bolsonaro até hoje sendo investigado, desde que ele deixou a presidência da República, nunca acharam nada, pessoal. Semana passada estava veiculando aí uma fake news falando que ele tinha movimentado aí 30 milhões de reais, né, sabendo que isso aí foi tudo doação via Pix dos colaboradores não, dos eleitores dele, né, pessoal, que foi feito naquela época lá que ele já estava sendo processado justamente para pagar advogados e coisas do tipo, que ele chegou até a brincar que ele tinha 22 milhões de reais na conta, né? Então, olha como são as coisas, né? A imprensa tentando colar fake news aí em cima do Bolsonaro, tentando igualar ele de alguma forma ao Lula, né? Mas realmente o tiro saiu pela culatra, né? E não deu certo esse tipo de narrativa. Próxima notícia que a gente vê aqui agora é justamente do advogado do Donald Trump, né, o advogado do Rumble e Trump Media, afirmando ter processado Moraes no CPF, ou seja, como pessoa física, né? Não foi o ministro Alexandre de Moraes, mas foi o Alexandre de Moraes, pessoa física, justamente pelos atos que ele cometeu, né? Então ele atuou fora das suas funções oficiais ao descumprir leis brasileiras, americanas e também tratados internacionais. Vamos entender aqui com o advogado do Trump. Que a gente está processando Alexandre de Moraes, ultra vires. Ultra vires significa a gente está processando ele como pessoa física, o CPF dele. Olha isso. Não como ele, como magistrado do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a gente considera, e a gente vai provar no fórum, assim que ele aparecer, que as ações do Alexandre de Moraes estão violando não só a lei dos Estados Unidos e os tratados internacionais, sino que também estão violando a lei brasileira. E como quando um funcionário público atua em violação da lei deliberadamente, isso quer dizer que você está atuando ultra vires, que você está atuando fora das funções oficiais, né? Porque um funcionário público fazendo ações oficiais tem que conformar com a lei. Então, eu sempre gosto de dar o seguinte exemplo. Eu fui procurador de justiça em Nova York 6 anos. Fez milhares de buscas e apreensões. Imagina que um dia eu chamo ao FBI e falo, pessoal, amanhã vocês vão executar uma mandado de busca e apreensão, como aconteceu na Faria Lima ontem, né?
e vai tumbar a porta e vão procurar essas coisas na residência dessa pessoa. E aqui tem o mandado. Aí o delegado olha o mandado e fala, mas, doutor, esse mandado aqui está assinado por você, não está assinado por um juiz. Você não precisa que um juiz assine esse mandado? E eu falo para o delegado, imagina, deixa que eu me preocupo o que é legal e o que é ilegal, tá? Valeu. Eu estou te falando, vocês põem tranquilinhos, que o mandado assinado por mim, procurador, tá tudo certo. Bora, tumba a porta. Aí a polícia vai, executa mandado de busca e apreensão e no processo, no meio da execução, morre uma criança. Né? Aí a família processa Martin, procurador, e o Estado, que está atrás de Martin, processa todo mundo. Ok. Só que o que acontece ali? Eu sei, porque eu já fiz 1000 vezes mandados de busca e apreensão, que um juiz tem que assinar isso. Todo mundo sabe, até os delegados sabem. Todos sabemos como é a lei. E todo mundo entra no jogo e junto. Eu fingi que não sabia ou deliberadamente de uma ordem que viola a lei e o delegado, sabendo que isso viola a lei, em vez de questionar, em vez de falar, não, peraí, vamos para um juiz. Não, peraí, eu vou falar com o chefe do Martin. Isso aqui não dá. Eu sei que Alexandre é Deus, não tem chefe, mas tudo bem. Aí, todos executamos o mandado. Então, quando a família nos processa, é muito provável que o Estado vai falar, peraí, Martin, você sabe qual é a lei? Você já fez 1000 buscar a apreensão. Você sabe que isso tem que ser assinado por um juiz. E o delegado também sabe. Então, o Estado não vai te proteger e você vai perder a imunidade como funcionário público porque você está atuando ilegalmente. E aí, não caberia que pague a conta. Agora, só um ponto final, que é, Alexandre poderia ser defendido pela AGU, por exemplo, mas, se eventualmente a gente ganha, e eu sei que a gente vai ganhar, não tenho a mais mínima dúvida, por exemplo, ele está escondido. Se a gente ganha e a juíza determina que os atos dele foram ultra-vires, que os atos dele foram fora da lei brasileira, então ele vai ter que reembolsar, deveria ter que reembolsar a AGU por tudo que custou a defesa dele. Porque acabou sendo determinado que ele atua de forma ilegal. E quem funcionário público que atua de forma ilegal não tem os privilégios, não tem imunidade. Perfeito, Martin. Aí, pessoal, Martin De Luca, advogado do Donald Trump, falando, dando um exemplo real aí do que acontece quando um funcionário público, sabendo do que tem que fazer, não o faz, né? Então, transgride a lei, né, pessoal? Então, acontece isso. Não só o funcionário público, mas todo mundo que aceitou cumprir algum tipo de ação fora da lei também é implicado, né, e responsabilizado. No ano passado, Agora depois de muito ouvir aqui o secretário da Receita Federal falando que as fake news sobre o Pix, né, que não eram fake news, né, pessoal, na época, ajudaram de alguma forma o PCC. Vamos ouvir aqui. Debate com o sistema financeiro, com as instituições financeiras, nós fizemos o óbvio. Publicamos uma instrução normativa estendendo às fintechs as mesmas obrigações de transparência, as mesmas obrigações de prestação de informações que todas as instituições financeiras têm há mais de 20 anos no Brasil. Publicamos essa instrução em setembro do ano passado, para valer a partir de janeiro. O que aconteceu em janeiro, todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, ajudada, diga-se, pela mídia tradicional aqui do Brasil, nós não conseguimos reverter essas mentiras por conta da força de quem as impulsionava, o que já estava, inclusive, prejudicando o uso dos meios de pagamento instantâneo. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news: o crime organizado. As operações de hoje mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras no início do ano, ajudaram o crime organizado. E nós temos que voltar a discutir essa regulamentação para que haja transparência em relação às fintechs. De novo a mesma história. Pessoal, me conta nos comentários aí o que você acha, você que chegou até aqui no vídeo. Gostaria de agradecer
você que chegou até aqui. Aproveita e verifica se está inscrito no canal, se não está inscrito. Se não tiver, já se inscreve aí, curte o vídeo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais às 19 horas em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.